Vamos falar agora de um assunto que, olha, as pessoas devem ficar bastante atentas. Hoje, quase todo mundo tem celular. E os cuidados, todo mundo está atento a isso? Muita gente tem presenciado celulares explodindo. E quais são as causas dessas explosões? Vamos conversar então com a repórter Graciane Araújo ao vivo para trazer para a gente dicas, informações de como evitar esse tipo de acidente, seja com celular, seja com outros aparelhos eletrônicos, essas explosões que podem deixar graves sequelas, né, Graça? Boa noite. Olá, Aline, boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Exatamente, inclusive essas explosões que ocorreram recentemente aí foram destaques nacionais. O caso aí que ganhou maior repercussão foi um caso lá de Goiás, onde uma moça estava fazendo compras ali em uma loja, quando de repente o celular que estava no bolso dela explodiu. Essas cenas foram gravadas aí por câmeras de segurança, viralizaram, mas ocorreram casos também no Espírito Santo e não distante da gente, aqui na capital Teresina, para ser mais precisa, no bairro Saci, na zona sul de Teresina. Aqui ao meu lado, o tenente Pedro Bento, do Corpo de Bombeiros do Piauí, que vai confirmar essa informação. Tenente, casos que viralizaram de grande repercussão em todo o país, mas não são coisas assim difíceis de acontecer. Boa noite. Boa noite. Sim, nós todos estamos sabendo desses casos do Espírito Santo, esse caso de Goiás e também esse caso que aconteceu aqui na cidade de Teresina. Tem também um caso muito famoso que é o do Samsung Galaxy Note 7. Ele é inclusive impedido de embarcar, tanto despachado com os passageiros quanto despachado como bagagem, porque ele esquenta e a bateria dele explode. Isso no Brasil e também em voos internacionais. Então, assim, a maior causa da explosão desses equipamentos é o superaquecimento dos componentes elétricos e principalmente da bateria. A bateria ela tem uma carga de incêndio considerável que, dependendo da temperatura e de algumas condições, ela pode chegar a explodir, que foi o que aconteceu nos casos. E nós podemos ter alguns indícios de que o aparelho pode estar com algum problema. Às vezes a gente está com o nosso aparelho, ele está esquentando muito na mão, ou tem aquela bateria inchada, e muitas vezes quando você coloca para carregar ou utiliza muito tempo, você sente aquele cheiro de queimado, é porque ele já pode estar acontecendo aí alguma combustão no aparelho. E seria importante levar para fazer uma manutenção, para trocar a bateria ou mesmo trocar o aparelho. Até porque os aparelhos hoje eles são feitos para serem trocados muito rápido, né? Ele perde rápido aquela capacidade de memória, quando você abre muitos aplicativos, o processador funciona muito rápido e ele começa a esquentar. Então é sempre importante ver a questão da temperatura e da manutenção dos celulares. Voltando aqui para o caso do Piauí, tenente, foi também causado por esse motivo? Bom, o que pode informar realmente o motivo da explosão desse aparelho seria uma perícia de incêndio. Mas nós, analisando de uma forma técnica, a gente pode ter alguns fatores. Primeiro, o nosso sol de Teresina, ele é um sol muito quente, inclusive às vezes que você chega, você está num clube, você deixar seu celular em cima de uma mesa, aquela mesa irradia calor para o celular e o sol também, então algumas vezes aparece no celular, o aparelho está super aquecido, então você tem que tirar e colocar para esfriar. Então pode ser que seja a questão do sol de Teresina. Pode ser também que que tenha sido o aparelho de carregamento. Hoje nós temos aí aparelhos de origens duvidosas e que a pessoa faz o uso também errado. Então você coloca num banco do carro, que é uma superfície combustível, você coloca um aparelho que está recebendo calor do sol e ainda pode estar com um material, com um equipamento de carregamento que não esteja 100%. Então todos esses fatores juntos podem ser que acarrete no caso de uma combustão e da explosão de um celular. Esse caso do Saci, só para contextualizar, que foi registrado no bairro Saci, né, que fica aqui na zona sul de Teresina, esse aparelho que acabou aí causando o princípio de incêndio estava dentro de um veículo. Isso foi no horário do sol mais quente, tenente, ou não? Eu não tenho acesso aos dados exatos da ocorrência, mas pelas fotos que eu tive acesso, deve ter sido ali entre as 11 horas e as 15 horas, que é um horário de bastante sol.
Então é sempre importante você utilizar os equipamentos de carregamento originais, você deixar sempre o seu celular em local fresco, até porque ele é um equipamento eletrônico, os componentes esquentam, não é também muito interessante deixar ele sempre junto ao corpo, porque você vai também impedir a dissipação de calor. Ele é um mini computador, pode-se dizer assim, tem processador, e nunca colocar ele para carregar em locais combustíveis. Nesse caso do carro, por exemplo, se ele estivesse num local que não fosse combustível e tivesse dado esse mesmo curto-circuito, provavelmente ele não teria causado esse princípio de incêndio. Vamos supor que ele estivesse carregando em cima de uma bancada de mármore. Ele iria ali entrar em combustão, iria aumentar a temperatura, mas não iria tocar fogo no mármore. Como é um carro e o banco é de derivados do petróleo, então o que acontece? É plástico, né? Então ele vai entrar em combustão. Então é sempre importante não colocar aparelhos eletrônicos para carregar em cima de superfícies combustíveis, seja papéis, panos, madeiras, principalmente esses compensados de hoje em dia. Inclusive materiais elétricos também, como é o caso de ventiladores. Nós do Corpo de Bombeiros temos uma quantidade considerável de ocorrências por conta de panes e curto-circuito em ventiladores e o aquecimento de celulares carregando em cima de camas. E nessa linha de raciocínio, Aline, só para fechar, tenente, é muito comum a gente ver pessoas ainda colocando o celular ali debaixo do travesseiro, aproveitando a tomada ali perto da cama, dormem a noite toda com o celular ali. Isso aí também é um risco grande. Isso é um risco duplo, porque além de você estar com o seu celular carregando, e às vezes você vai deixar o aplicativo funcionando nele, então ele vai esquentar, você está dando a carga elétrica, pode vir uma descarga, uma sobrecarga de fora da casa, de um relâmpago, alguma coisa assim, jogar essa carga para o seu aparelho. E ainda tem a questão de que embaixo de alguma superfície mais macia como um travesseiro, ele vai impedir a saída de calor do celular, essa dissipação, então ele vai ficar absorvendo calor, absorvendo. Se ele estivesse carregando num local, e ainda é combustível a superfície, né? Então temos aí vários fatores de risco. Então o ideal é botar o celular para carregar num local em que ele possa dissipar o calor e que não seja uma superfície combustível. Obrigada, tenente, pelos esclarecimentos aí. Então, para quem está assistindo em casa, é importante seguir essas dicas, Aline. Principalmente a gente não pode esquecer, graças a Deus, agora a gente está no período chuvoso, então pode cair chuva daqui a pouco, mas independente disso, é evitar hábitos, né, que já são costumeiros, como esse de colocar o celular para carregar enquanto tira aquele bom e velho descanso, Aline. Essas dicas são valiosíssimas. Hoje a gente tem o celular quase como um membro do corpo, né? Então não pode deixar descarregado, fica logo tenso, e esse hábito é extremamente arriscado, deixar carregando em cima da cama, que é um lugar combustível. Então fica logo essa dica aqui do Corpo de Bombeiros. Grace, muito obrigada. Até já.